2024 tá chegando no fim e o vídeo mais esperado do ano chegou. Todo mundo ama os melhores do ano. Essa lista de melhores do ano tá muito boa e ela merece que você fique até o final, porque em segundo lugar tá a única fantasia do ano, a única fantasia que não me fez desistir dela, e em primeiro lugar tá um livro super desconhecido que tá listado no Scooby só com 100 avaliações. Esse ano eu só li 11 livros até agora, mas eu li muito pra faculdade, eu também li muito pro meu trabalho, eu sou professora. Eu vivi muito, viajei, fiquei mais tempo com os meus amigos, com a minha família, e isso me trouxe uma sensação de autodescoberta maior, um autoconhecimento. Eu fiz escolhas mais assertivas também. O gênero que eu mais li esse ano foi de ficção, seguido por não ficção e autobiografias ou biografias, e depois somente um livro de fantasia. Ano passado eu li muita fantasia, eu costumava ser uma leitora assídua de fantasia, só que depois de ler tanto, nenhuma conseguia me pegar mais. Mas nessa lista tem a única fantasia do ano e uma das melhores que eu já li na minha vida, então fica até o final. Em quinto lugar tá Lorena Portela com O Primeiro Eu Tive Que Morrer. É um livro nacional, foi muito importante no momento que eu li. É um livro que fala sobre autodescoberta, sobre mulheres, principalmente sobre mulheres. Fala sobre viagem, fala sobre trabalho, fala sobre capitalismo e esse mundo louco que a gente vive, e fala sobre quanto a gente precisa de um descanso, de um reset às vezes. Tem só 167 páginas, a leitura é muito fluida, mas é muito poética também. Então, a maneira que ele é escrito é muito diferente dos livros norte-americanos que a gente está acostumado a ler. Os best-sellers do New York Times são escritos de outras formas. E esse livro aqui, ele é bem abrasileirado, eu diria. A escrita é diferente, a poesia conversa mais com a gente por estar na nossa língua nativa. Esse livro se passa em Jericoacoara, no Ceará. Me deu muita vontade de viajar para lá. Depois que eu li, eu comecei a pesquisar algumas imagens, preços e lugares. Ele é um livro inteiro que se passa nessa viagem, então é uma ótima leitura se você estiver viajando, estiver pensando em viajar. Fala muito sobre relação de mulheres entre mulheres, então as amizades, as maternas, as amigas, as inimigas, as amorosas. Então, eu gostei muito, muito mesmo. E é isso, foi em quinto lugar em 2024. Em quarto lugar ficou um livro que divide opiniões. Eu vi muita gente falando mal dele, falando que ele é muito chato, que não acontece nada e não sei o quê. Mas pra mim, você tem que ter uma certa sensibilidade pra significar o simples e você tem que ser uma pessoa calma. E por mais que você não seja calma, como eu não sou calma, tem que assumir um pouco dessa personalidade de calmaria pra conseguir ler o meu quarto favorito do ano, que é Meus Dias na Livraria Morisaki, do Satoshi Yagisawa. Também é um livro curto, de menos de 200 páginas, e é um livro que acontece de forma calma. Eu acho que isso é uma característica da literatura japonesa. O autor tende a não te dar todos os elementos da obra de uma vez só, e os acontecimentos mais importantes acabam sendo sutis. Eu estudei um autor japonês que se chama Yasunari Kawabata, e eu li outro também que se chama Yukio Mishima. São autores mais antigos. Eu não sei se isso é uma característica de autores que já escreveram há um tempo atrás, ou se é uma característica da literatura japonesa em geral. Eu pretendo descobrir isso porque, pelo que vocês perceberam, eu estou fugindo da literatura norte-americana e estou tentando ampliar o meu leque. Satoshi Yagisawa parece que sim, tem influências desses autores mais antigos. Ele, inclusive, cita muitos deles aqui. É um livro que, se você não tem muito acesso à cultura japonesa, talvez você não consiga entender algumas coisas. Então, é interessante para aquelas pessoas que já consomem por causa da sua família, ou que são pessoas que assistem animações, que gostam de mangás, que gostam de novelas japonesas, mas que já têm um pouco de ideia de como funciona a cultura e como são os hábitos japoneses. Se você está criticando o tempo desse livro, a forma como acontecem as coisas, e você não tem nenhuma referência de cultura japonesa, pode ser que essa falta de referência seja o que te levou a não gostar do livro. Não tô falando que é isso. Mas, assim, em defesa do meu livro favorito, em quarto lugar, eu diria que é um bom argumento. Ele tem uma continuação, o final dele não diria que é aberto. Eu diria que você fica com vontade de saber mais sobre a história da protagonista. E eu quero muito ler a continuação em 2025, que é uma das minhas metas literárias. Em terceiro lugar, é um livro de não ficção, e esse ano eu li 3 livros de não ficção, que está aumentando um pouco o meu repertório sobre a vida, cultura e pessoas. Está me fazendo muito bem entender como outras pessoas passam pelos mesmos processos, ou por processos similares, ou por processos que eu nunca imaginei na vida. E são pessoas reais, não são só personagens fictícios. O meu terceiro lugar é para aqueles que são fãs de Charlie Brown Jr. do Chorão. É Se Não Eu Que Vai Fazer Você Feliz, da Graziella.
Esse livro foi muito, muito, muito legal de se ler. A gente descobre muito sobre as músicas do Charlie Brown Jr., a gente descobre muito sobre as partes positivas do Chorão, sobre como ele era dentro de casa, sobre como ele era como pessoa. A gente descobre como a história de amor dos dois tá na banda, tá nas músicas. Isso é muito bonito de se ver quando você é uma pessoa que escuta essas músicas há tanto tempo já, sabe? Eu cresci escutando Charlie Brown, até hoje eu escuto. Uma coisa que me pegou muito nesse livro é que algumas pessoas vão ler isso daqui na expectativa de saber o que aconteceu com o Chorão, tudo de ruim que ele pode ter feito, os piores momentos da vida dele, ou porque ele usava tal coisa e como ele acabou daquele jeito. E a Grazi escreveu, a Grazon, como o Chorão chamava, escolheu escrever sobre um Chorão feliz, sobre um Chorão bom, sobre um Chorão amoroso, sobre alguém romântico, sobre alguém sensível, sobre alguém chorão de verdade. Os momentos que eu diria, né, os piores momentos da vida dele, que foi mais no final da vida, ela deixou assim pro final do livro. Então, assim, não vai ler isso daqui em busca da história de desastre do que foi a vida do Chorão, mas em busca do que foi ele em vida, em felicidade, em construção, em homem, sabe? Tem alguns momentos aqui que me deixou meio dividida. Ele escolheu tomar atitudes que hoje, assim, se fosse alguém próximo a mim, eu discordaria completamente e eu julgaria bastante, talvez até me afastaria, mas a Grazon tava lá com ele para todos os momentos, perdoou ele às vezes que ela precisou perdoar dentro dos limites dela. E o que cabe a nós, que tá lendo a história de outra pessoa, e uma pessoa que existe, é respeitar e compreender. Enfim, esse foi meu terceiro favorito de 2024. Bora pro segundo. O livro que tá em segundo lugar é a única fantasia que eu li esse ano, e foi a única fantasia em muito tempo que não me deu vontade de abandonar e chutar pra longe, porque é mais do mesmo. A Guerra da Papoula, de R.F. Kuang. Acredito que seja Kuang. Esse livro, gente, olha isso aqui. Todas essas marcações são os momentos que eu me senti pessoalmente atacada, que eu senti que pegaram muito pesado, que eu senti que aquilo ia mudar a química do meu cérebro para sempre. E como vocês podem ver, houveram muitos momentos. Eu li esse livro de mais de 500 páginas em 5 dias. Eu enlouqueci. Esse livro é uma aula de como escrever uma boa fantasia. Tem ótimas batalhas, ótimas construções de personagem. Não é um romantasia, que é romance com fantasia, é fantasia mesmo. Tem muito sobre guerra, tem muito sobre batalha, tem muito sobre poderes, tem muito sobre crescimento de personagens. Tem muito de muita coisa. E os gatilhos são alertas reais. Eu recomendo vocês lerem os gatilhos antes, porque pode ser que seja uma coisa mais gráfica. De uma certa forma, ele é violento, sim. E não é um livro pra você ler num momento que você não pode receber estímulos tristes. Porque se tem uma coisa que eu fiquei pensando depois que eu terminei esse livro aqui, fechei e olhei pra parede e foi: cadê a esperança? Cadê a felicidade? Cadê a paz? Não tem um segundo de sossego. Desespero. Terror psicológico. Eu costumava ler fantasias, Sarah J. Maas e Príncipe Cruel, né, da Holly Black, e naqueles livros a gente tem uma chama de esperança, a gente tem finais felizes, a gente tem um pouquinho de felicidade, de momentos de respiro. Aqui não tem respiro, que é paulada atrás de paulada e pedrada atrás de pedrada, e se você não estiver dando conta, é melhor parar. A Guerra da Papoula é uma trilogia, já tem todos publicados no Brasil, graças a Deus. É um maior do que o outro, então Deus me proteja. E eu tô muito ansiosa pra ler em 2025. No meu primeiro lugar, eu tenho um livro que quase ninguém conhece. É o livro menos popular, de acordo com o meu Scooby. E eu estou muito indignada que ninguém conhece esse livro. Eu li ele pelo Kindle Limited e o nome é Como Tigres na Neve. É um livro de literatura asiática também. Ele é muito, 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 muito maravilhoso. E eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ler esse livro. A sensação que Como Tigres na Neve me trouxe é que é um livro triste e bonito ao mesmo tempo. É um livro que fala sobre a ocupação japonesa na Coreia, de forma bem dolorosa, porque não tem como ser de outra forma, e que você fica na expectativa de que aquilo seja um pouco mais feliz, um pouco menos real, um pouco mais fantasioso, um pouco mais romantizado, mas é guerra, e aconteceu. E a proposta do livro é que seja, sim, uma ficção histórica. Então, não dá pra fugir da história, não dá pra fugir do que aconteceu. Ele apresenta personagens pra gente, personagens que a gente consegue imaginar como pessoas realmente reais ali, que existem, pessoas que poderiam ter vivenciado aquele período. E depois o livro cria conexões entre todos os personagens. Pra mim foi o momento mais mágico da leitura,
porque você tem que ser um autor muito bem organizado e você tem que ter muita noção do que você está fazendo e escrevendo para conseguir conectar todas as histórias e ainda assim estar baseado numa realidade. Não é um livro que descreve exatamente o que aconteceu na guerra, não é um livro de história, é um livro de ficção histórica. Se você gosta de ler sobre esse período, se você tem interesse em saber mais sobre a ocupação japonesa na Coreia, eu recomendo esse livro. Por que que ele é meu livro preferido? Eu gosto muito de quando o autor usa o que ele tem para fazer uma mágica acontecer. Para construir uma narrativa que no final você consegue se afastar, é como se fosse um quadro. Foi um livro que bateu muito forte para mim, é um livro muito bom mesmo, e eu espero ler mais disso. Esse livro foi um achado, eu abri meu Kindle Unlimited e fui procurar alguma coisa que me interessasse. E eu li a sinopse, no Scooby só tem 199 avaliações, e eu espero que com esse vídeo, esse livro chegue em mais pessoas. Ele é maravilhoso e ele merece ser lido. Quero fazer uma menção honrosa a Nem Te Conto, coloca ele aí em sexto lugar, porque foi um livro que eu li em 2 dias, eu quase virei a noite lendo também, e é um livro muito legal. Isso aqui pra mim é um exemplo de que romance pode sim ser bem escrito e envolvente. Não tem furo nenhum na narrativa, não tem inconvenientes demais pra deixar a história melhor, não tem nada fora do que seria uma realidade pra gente. E eu adorei esse livro, eu adorei como as pessoas são simples e são reais. Eu adorei o desenvolvimento do romance, adorei a relação que eles têm com os pais. E é um ótimo livro para as filhas de mãe solteira, fica aí a dica. É isso, gente, esses foram os meus melhores do ano. Eu quero agradecer por você ter assistido até o final, quero agradecer por você talvez ser inscrito no meu canal, se você não é, se inscreva. Eu comecei o canal do YouTube esse ano, não tenho muitos vídeos, mas eu descobri que é uma coisa que eu amo fazer, porque eu amo registrar o que eu gosto de ler, e eu amo que tenha pessoas que leem também e trocam essa ideia comigo, que a gente vire uma comunidade, que a gente tenha esse senso de resgate da literatura do nosso cotidiano mesmo. Literatura não é uma coisa para ser elitista, literatura não deve pertencer só a um grupo de pessoas, ela deve ser compartilhada, não tem livro certo ou errado, tem um livro para você. E é isso que eu quero passar aqui. Se você não me conhecia, passou a conhecer através desse vídeo, se inscreve, curte, faz o que seu coração mandar. Eu desejo também um feliz 2025 para vocês, que vocês tenham muitas leituras, que vocês tenham acesso também a essas leituras, que vocês não deixem ninguém nunca falar o que você pode ou não pode ser, o que você pode ou não pode ler, e que vocês tenham um feliz Natal e um próspero ano novo. Beijo!